Olá, sou Fred Rizzo, fundador do Basement, em mais um episódio do Farol Societário. Semanalmente, nós produzimos conteúdos aqui para modernizar os departamentos jurídicos e de governança de todos os portes, seja nas operações mais sensíveis ou nas rotinas do dia a dia. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as 5 vantagens de transformar uma limitada em SA, principalmente após o novo marco legal das startups, como ficou conhecida, Lei Complementar número 182 de 2021. Sociedade anônima não é um bicho de 7 cabeças. E mais importante do que isso, o seu regramento nos ensina o básico sobre a boa governança corporativa. Portanto, não há o que temer e há muito o que aprender em transformando a sua SA em limitada. Antes de começar e nós entrarmos aqui no conteúdo do episódio de hoje, não se esqueça, se você ainda não segue o canal, se inscreva, ative o sininho e não perca os episódios que a gente lança aqui toda semana. Vamos lá, então, direto às 5, ou melhor, a primeira vantagem aqui enumerada, e ela foi abordada recentemente em um vídeo aqui no canal, que nunca foi tão fácil, ou melhor, nunca foi tão barato manter uma sociedade anônima. Nós falamos nesse vídeo que, com a criação do marco legal das startups, as empresas com um faturamento inferior a 78 milhões de reais, elas foram dispensadas de realizar as suas publicações no Diário Oficial e nos veículos de grande circulação. E esse era o principal custo que diferenciava a gestão administrativa de uma limitada para uma SA. Então, essa é a primeira grande vantagem atual, né, de não gastar mais tanto dinheiro. O segundo ponto em destaque aqui, como já antecipado na introdução desse episódio, é a presença de uma estrutura de governança e gestão muito mais sólida e consistente, ancorada nos instrumentos e práticas que asseguram a transparência na condução do negócio. A SA, para quem não sabe, ela é composta por uma Assembleia Geral de Acionistas, por um conselho de administração, né, um conselho deliberativo, uma diretoria e um conselho fiscal. E embora as companhias de capital fechado não sejam obrigadas a instaurarem conselhos de administração e conselhos fiscais, é uma boa prática, o mercado vê com ótimos olhos se a empresa for capaz de adotar, né, no mínimo, diria, um conselho de administração. O que acontece é que essa pluralidade de órgãos de administração e supervisão, elas fortalecem a fiscalização das atividades da companhia, né, e sinalizam ao mercado que a empresa ela é administrada de forma responsável e alinhada aos interesses dos seus acionistas. Isso é o que nós chamamos aqui, então, de uma boa governança corporativa que a SA proporciona. A terceira vantagem enumerada aqui, também fruto do marco legal das startups, é referida à flexibilização na distribuição de dividendos. E, de acordo com a antiga lei das SAs, antes do marco legal das startups, metade do lucro de uma sociedade anônima deveria ser distribuído aos acionistas. Agora, as mesmas companhias com faturamento de até 78 milhões de reais, elas estão dispensadas da obrigatoriedade de distribuição de metade do lucro líquido do exercício. E aí cabe à Assembleia Geral deliberar
né, se haverá ou não uma distribuição e qual lucro será distribuído caso ele ocorra. Isso traz uma grande vantagem, principalmente para as pequenas, né, empresas, para as startups e empresas de menor porte, que não podiam usar esse lucro, uma parte significativa do seu lucro, para reinvestir no negócio, para reinvestir em crescimento. Gerava uma amarra grande a essas startups e essas empresas, né, não apenas startups, comparado com o modelo de limitada. A quarta, então, vantagem que nós destacamos aqui, e não menos importante, pelo contrário, de enorme importância, se refere à proteção do patrimônio dos acionistas, que tem numa SA a sua responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações adquiridas. Ou seja, para além do valor investido no negócio, o patrimônio pessoal do acionista ele não está comprometido, ele não responde pelas dívidas da companhia. Isso, apesar do nome limitada, é muito diferente de uma sociedade limitada em que os cotistas respondem de forma solidária pela integralização do capital social de toda a empresa. Isso sempre me causou um enorme espanto. Sócios de uma limitada podem correr um risco que vai muito além do capital aportado por eles. Por isso, principalmente, né, se você for uma empresa com mais sócios, vale muito a pena considerar a transferência do seu regime para um regime de sociedade anônima. Tá? E, por fim, a quinta vantagem que nós destacamos aqui, a qual aqui no Baseman, inclusive, temos um histórico significativo, é a vantagem atrelada à facilidade ou segurança até na emissão de incentivos de longo prazo, de stock options, particularmente, né, de planos de opção de compras de ações, e, portanto, um maior potencial da sua empresa ao se transformar em SA em atrair e reter os talentos que serão determinantes para o sucesso do negócio. Embora seja uma prática comum no mercado as limitadas emitirem stock options, isso não está previsto na legislação brasileira, ao contrário do que há na sociedade anônima, mais especificamente no parágrafo 3 do artigo 168 das leis das SAs, que deixa muito expressa a previsão da criação desses programas de stock option. Tá? E esse é um incentivo que vai poupar o caixa da companhia, então não há custo para a empresa na sua emissão, se bem implementado, né, se houver uma natureza mercantil, e tem, por outro lado, a capacidade de atrair aqueles talentos importantes para o sucesso do negócio. Afinal, uma empresa nada mais é do que, na sua essência, uma junção de pessoas, né, especialmente de talentos, se possível. Essas são, então, ao nosso ver, as 5 principais vantagens de você transferir e mudar a sua empresa de um regime de limitada para um regime de SA. Por outro lado, eu destacaria pelo menos duas situações em que talvez não faça sentido, provavelmente não fará sentido você transformar a sua empresa num SA. O primeiro deles é por razões tributárias, se a empresa ainda estiver sobre o regime do Simples, né? Aí não deve fazer muito sentido sair do regime para se transformar num SA. E o segundo é caso ela seja uma subsidiária com um único acionista controlador, né, de uma holding, onde toda a governança e muitas dessas vantagens já estão presentes na holding, e nessa empresa subsidiária não há outros sócios, não tem nenhuma complexidade de operação que faça sentido, portanto, a transformação. Espero ter ajudado você que está em dúvida sobre transformar ou não a sua empresa em sociedade anônima. Mas vale destacar, muito importante, que aqui não é nenhum aconselhamento legal,
e que é importante e recomendado que você consulte um advogado caso pretenda seguir com essa transformação e queira aprofundar na matéria aqui destacada hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo episódio do Farol Societário.